Então, nós iniciamos ontem, e já ontem contemplamos 2 encontros de Jesus. O último de Nicodemos, com Nicodemos. E o Padre David falava sobre estes 2 modos de olhar a vida. Dizia ele o modo de Jesus e o modo de Nicodemos. E lembrava na sua fala que o modo de Nicodemos fazia um pouco a vida ser muito pesada, difícil. Falou bastante também a respeito desta expressão que nós encontramos no Evangelho: nascer do alto e nascer de novo, estas 2 expressões. E usou bastante uma analogia do nascimento de uma criança que depois de longos meses de gestação finalmente vê a luz, quando a mãe dá a luz. E eu, quando escutava estas palavras dele, e depois também pensando, não pude deixar de recordar, sobretudo a partir da analogia que ele utilizou, do batismo, da realidade do batismo. Eu já fiz alguns batizados, e quando se trata de crianças pequeninas, geralmente não é muito fácil realizar o batismo. A criança chora, a criança se angustia, se fadiga, às vezes também se assusta com o que está acontecendo ali. Claro, é uma reação natural da criança. Mas quando ele falava desta analogia do nascimento de uma criança, eu me recordava exatamente do batismo. Quanto é difícil trazer alguém da escuridão para a luz. Não é fácil, não é simples às vezes como se parece. Não é fácil desencadear processos de iluminação numa realidade obscura, numa realidade obscurecida. Então há uma agitação de fato, quando se quer tornar iluminável uma realidade que está obscura. É claro que ali no batismo das crianças, se trata de uma realidade sacramental, de uma realidade sobrenatural, mas de fato é ali que nós nascemos do alto e de novo, como recordava o Padre David. E é ali que as nossas conversas na escuridão são iluminadas pela luz de Cristo. Então, eu mesmo sem lembrar o que era criança, procurei fazer esta memória daquele feliz e daquele bendito dia. Eu só lembro a data, porque depois consultei na certidão, depois perguntei também para a mamãe, mas me recordo aquela data, esta data, esta bendita data. E a pergunta que o Padre David fazia: já nasci de novo, sacramentalmente, de modo sobrenatural, pelo batismo? Sim, nascemos todos de novo, nascemos do alto. É ali que fomos iluminados pela luz do Cristo. Não uma luz de fora para dentro, mas uma luz que ilumina de dentro para fora também as nossas realidades exteriores. E do ponto de vista humano, haverá todo um trabalho de educação e de acompanhamento para com as crianças que são batizadas, também com todo aquele que se submete ao batismo. Com a fé, mesmo sendo um dom sobrenatural, se não for nutrida, alimentada, testemunhada, ela pode se perder. Então, de todo modo, é todo um trabalho que a graça de Deus realiza cooperando com a nossa humanidade e transformando aos poucos estas realidades obscuras. Então pensei, com esta analogia que ele utilizou, falando do nascimento nosso biológico, da carne, também lembrar do nosso nascimento sobrenatural, vamos dizer assim, o nosso nascimento para a família de Jesus. E concluo dizendo que
pelo batismo, este novo nascimento já aconteceu de fato para todos nós. Agora, o que me falta para viver a vida nova, pensava eu. E aqui trago outras palavras e reflexões que o Padre David ofereceu. Acho que este nascimento tem que ser continuamente renovado. Acho que acolher o testemunho de Jesus, como lembrava ele, a fé nele, inclusive o João lembra isso, né? A fé nele é o princípio desta vida nova que ele deseja nos dar. Então, quem não acolhe Jesus, né, de fato está na escuridão, está na penumbra da fé, está na periferia da fé. Jamais terá uma fé madura, genuína, sem acolher a pessoa de Jesus. Então, bendito o dia do nosso batismo, nos faz recordar também este novo nascimento. Muito obrigado. A colocação do Padre Giovanni, muito boa. Inclusive, o texto que nós escutamos ontem, do encontro entre Jesus e Nicodemos, é um dos textos que é usado justamente na celebração do batismo, justamente porque a referência ao batismo. Bom, agora vamos escutar mais um texto, mais um encontro que com certeza foi marcante na vida do evangelista João, que depois ele colocou no seu evangelho. É o encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Um encontro que abrange o capítulo 4 todinho. Nós vamos lê-lo todo para termos uma ideia do encontro, do começo até o fim. Depois eu vou retomar o texto só me detendo sobre alguns detalhes, os que mais são importantes para compreendermos o que tornou inesquecível o encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, o nosso Evangelho, segundo João, capítulo 4, do começo até o versículo 42. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fadigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher samaritana chegou para tirar água. Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana: "Como, sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana?" Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva." Ela lhe disse: "Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo de onde? De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais?" Jesus lhe respondeu: "Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede,
nem tenha de vir aqui para tirá-la. Jesus disse: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: não tenho marido. Jesus lhe disse: falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse: sei que vem um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Naquele instante, chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: que procuras? Ou que falas com ela? A mulher então deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Enquanto isso, os discípulos rogavam-lhe: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns aos outros: por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? Jesus lhe disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e chegará a colheita? Pois bem, eu vos digo: erguei vossos olhos e vede os campos, estão brancos para a colheita. Já o ceifeiro recebe seu salário e recolhe fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Aqui, pois, se verifica o provérbio: um é o que semeia, outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que fiz. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por causa de teus dizeres que cremos. Nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Bom, um texto muito conhecido, muito grande. Então nós vamos retomar alguns detalhes, como eu falei, porque não tem como comentar tudo, e inclusive nós queremos olhar para o encontro em si. No começo, nós lemos que Jesus decidiu voltar a Galileia. Então, para ele voltar a Galileia, ele tinha que passar pela Samaria. E parou junto a um poço. Esta é a situação. A Samaria é uma região
separada da Judeia, e o reino de Israel, durante a sua história, tinha se dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul, o reino da Samaria e o reino da Judeia. E os judeus, eles desprezavam os samaritanos, por causa que a Samaria tinha sido invadida, dominada muitas vezes pelos estrangeiros. E os samaritanos tinham misturado um pouco a fé com elementos religiosos de outros povos. Então, a fé dos samaritanos, para os judeus, não era uma fé pura, autêntica. É por isso que os judeus desprezavam os samaritanos. Jesus, então, tem que passar pela Samaria e está cansado, fatigado, fala o texto da caminhada, sentou-se junto à fonte. Na verdade, é um poço. Um poço. Na antiguidade, os poços eram como que as praças, para nós. Pensa na sua cidade. As praças são lugares onde o povo se reúne. Às vezes há brigas, às vezes encontros, namoros. E os poços eram lugares assim, porque tinha água, tinha como parar, tinha como conversar. E na Bíblia tem vários episódios que acontecem ao redor de poços. Eu coloquei nos trechos que eu coloquei aqui na parede, vocês podem ler, ou no livrinho, tem algumas referências a episódios que acontecem ao redor de poços. Brigas, encontros, namoros. E mais do que isso, para compreendermos a situação, o texto fala que era por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Agora, eu não sei se alguém de vocês já foi na Terra Santa. Nós podemos pensar aqui no Brasil também. Por volta de meio-dia, está muito quente. Quem vai sair? Só quem mesmo tem que sair. Quem tem que trabalhar, vai sair. Mas quem puder, fica em casa. Tanto só abrindo um parêntese, na Itália, por exemplo, a missa, aos domingos, a missa principal, ela é às 11 horas. Porque lá não está tão quente assim. Já que eu percebo, às 7 horas da manhã, 7 horas da noite, são os dois horários principais, porque dá para sair, dá para respirar. Agora, meio-dia está muito quente. Agora, eu acho curioso que Jesus chega, Jesus e os seus discípulos chegam perto do poço, os discípulos fora na cidade para comprar o alimento. E Jesus ficou sozinho. Eu sempre achei curioso, por que Jesus ficou sozinho? Será que ninguém quis ficar com Jesus? Se eu estivesse lá, eu teria falado, Jesus, quer que eu fique contigo aqui? Sozinho aqui, perto do poço? Ou, vem conosco, vamos todos juntos para a cidade. Lá vamos ter como comprar o alimento, vamos ter como beber água, então vamos juntos. Mas ele ficou sozinho. Como se ele quisesse esperar por alguém. Como se ele esperasse que alguém pudesse vir ao poço. Porque ninguém fica sozinho junto a um poço ao meio-dia, sem balde, sem vasilha, lá no sol. Para quê? Esperando quem? Porque as pessoas que vão buscar água vão de manhã cedo ou à noite. Porque ninguém sai de casa quando está muito, muito quente, incomoda. Então Jesus ficou lá, como se ele pensasse, talvez alguém chegue. Talvez alguém chegue. E ele ficou lá. E agora, inesperadamente, fala o texto, uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Olha, eu acabei de dizer que é esquisito, difícil que alguém vá buscar água ao meio-dia. O texto fala que alguém estava indo. Porque essa mulher foi buscar água ao poço nesse horário?
E eu imagino também que essa mulher se aproximando de longe. Eu penso que essa mulher, ela não esperava encontrar alguém. Porque ao meio-dia, você não encontra ninguém. Se você sair na rua ao meio-dia, você não encontra muitas pessoas. Você pode até passar numa rua sozinho, né? Pode até ser perigoso, pode ser assaltado, se não tiver ninguém na rua. Agora, a mulher foi ao meio-dia. Eu penso que essa mulher não estava esperando encontrar alguém. Então, enquanto ela estava se aproximando, ela começou a olhar, a desconfiar. Quem é que está lá? Um homem. E o que é que ele quer? Lembremos que eu falei que o poço é um lugar de encontros, brigas, namoros. E também essa mulher, nós descobriremos a história dela, já tinha experiência de homens. O que é que os homens querem? Olha, uma mulher que já teve 5 maridos e agora está convivendo com mais um, ela já sabe o que é que os homens querem. Agora ela se aproxima, está se aproximando sozinha, perto de um poço, ao meio-dia. Ninguém deveria estar lá, mas ela está vendo que tem alguém, tem um homem. O que é que ele quer? Então ela se aproxima desconfiada. Eu fiquei pensando também, quantos anos tinha essa mulher? Pergunta boba, ninguém sabe. Tá, ninguém sabe, mas a gente pode pensar, já teve 5 homens. Naquela época, as meninas casavam muito novas, talvez com 15, 14 anos. Então ela teve 5, ela não era nova. Mas, contudo, ela ia buscar água ao poço. Trabalho pesado. Então ela não deveria ter muitos anos. Não era nova, mas também não era muito velha. Não sei, eu imagino entre 30 e 40 anos. Não sei. Agora, ela está se aproximando. E assim que ela chegar, Jesus toma a iniciativa e começa a falar. Jesus fala de um modo... olha, dá-me de beber. Nem disse bom dia. Tudo bem? Logo, dá-me de beber. Mal criado. Achei um pouco assim. E a mulher estranha. A mulher estranha, porque ela logo pergunta: como, sendo judeu, tu pedes de beber a mim, que sou samaritana? No texto grego original, temos mais uma palavra aqui. Como sendo judeu, tu pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Ou seja, ela destaca essa palavra. Ela é estranha que um judeu está falando a uma samaritana porque eles não se dão bem. Eu falei para vocês, o texto explica. Além disso, ela é mulher. Ele é homem. E não era costume os homens falarem a mulheres que não conheciam. Então ela é estranha. Estranha logo. E Jesus responde de uma forma misteriosa. Eu sempre achei misteriosa. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Tu é que me pedirias, e ele te daria água viva. O que é que a mulher entendeu? O dom de Deus? Eu deveria pedir a ele, para ele me dar água? Eu penso, porque nós somos um pouco acostumados ao Evangelho, então a gente às vezes escuta e parece tudo normal. Mas são palavras que, a primeira vez que você escuta essas palavras, você acaba estranhando o que está querendo dizer. E a mulher, com certeza, estranhou, não entendeu. Então, a mulher continua perguntando: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é fundo. E onde, pois, tiras essa água viva? Água viva. Água viva.
De onde tiras? O poço é profundo. És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Ou seja, parece assim, achar uma piada. Como é que vai cavar um poço agora? Como é que vai fazer? De onde vai tirar essa água? E Jesus, sem explicar, continua. Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Que água é essa que Jesus quer dar a essa mulher? Uma água que, se você tomar essa água, nunca mais você terá sede? Como assim? Que água é essa? Essa água torna-se nele fonte, dentro de mim uma fonte, jorrando para a vida eterna. Ou seja, eu imagino que a mulher não entendeu muito bem. O que a mulher entendeu? O que é? O que a mulher entendeu é o seguinte: ir todos os dias buscar água ao poço é muito cansativo. Ela sabia disso. Se tiver mesmo uma água que eu não vou precisar ir ao poço todos os dias, muito bem, eu quero. Eu penso que ela entendeu simplesmente aquilo que eu falei. Ou seja, se tiver mesmo uma água dessas, bom, eu quero. Mas agora, será que tem? Será que existe? Que água é essa? E aqui Jesus, inesperadamente, mais uma vez, coloca uma pergunta que assusta a mulher. Porque ela falou: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirar. Jesus disse: vai, chama teu marido e volta aqui. Ah, meu Deus, e agora? Eu imagino que ela não esperava uma pergunta dessas. O que é que tem a ver o marido agora? Lembrem-se que o poço é sempre um lugar de namoros. Ela é mulher. Ela sabe o que os homens querem. Será que esse Jesus quer saber se ela tem marido ou não tem marido? E eu penso que ela se assustou. Ficou retraída. E respondeu: não tenho marido. Se defendeu, se escondeu de certa forma. E, bom, não é mentira, porque de fato ela não tinha marido, estava vivendo junta. Mas também não é verdade. E Jesus destaca justamente que ela já teve 5 maridos. Falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Agora, as palavras de Jesus não condenam a mulher. Nas palavras de Jesus, eu não percebo nem um pingo de crítica, de acusação. Jesus simplesmente está falando a verdade. A verdade é que ela teve 5 maridos. E agora está com um homem que não é o marido dela. Mas Jesus não está criticando, acusando, julgando. Só Jesus está colocando a verdade. Essa é a verdade. E uma observação importante. Naquela época, quem podia divorciar eram os homens, não as mulheres. Se esta mulher teve 5 maridos, quer dizer que 5 homens divorciaram, a descartaram, a abandonaram, a largaram. E para uma mulher é muito difícil, porque a mulher sai da sua família, vai para a casa do homem, começa uma vida nova, e quando o homem larga ela que se vire. Como nós sabemos às vezes,
há meninas que acabam se juntando simplesmente porque estão sozinhas, não sabem o que fazer, como fazer. Mas 5 vezes ela foi abandonada, largada, descartada. E agora ela estava convivendo. Claro, o que adianta casar? O que adianta casar? Eu já casei 5 vezes, olha o que deu. Então é só estar juntos. E talvez seja por isso que ela foi buscar água ao meio-dia. Para não ser vista. Para não cair nas fofocas. Porque uma mulher dessa é facilmente objeto de fofocas. Olha ela lá. Está com mais um. E quantos ela já teve? E às vezes até as mulheres são duras contra as próprias mulheres. Então talvez ela foi buscar água ao poço ao meio-dia justamente para não encontrar ninguém. Porque ninguém está lá ao poço ao meio-dia. Mas Jesus estava. Jesus estava. E agora, ela, eu penso, se assustou um pouquinho quando Jesus falou e disse: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram essa montanha. Onde é que nós temos que adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém que tem que adorar a Deus. Parece que a mulher desvia a conversa. Jesus está perguntando, vai chamar teu marido, mas não tem marido, já teve 5. Parece que a mulher não queira falar sobre a vida dela. Desvia a conversa. Mas eu gosto aqui de destacar que Jesus respeitou a mulher. Jesus não insistiu. Jesus não disse, não, vamos falar sobre a sua vida, como é que é, por que você... Não. Por que está se escondendo, por que está desviando a conversa, porque não, vamos falar. Não, Jesus respeita. Você não quer falar da sua vida? Pronto. Eu aprendi isso também como padre. A escutar as pessoas quando querem confiar, contar a vida delas, mas também a parar e a respeitar quando elas não querem. Porque uma pessoa tem que sentir a vontade e às vezes não está sentindo. E Jesus respeita. E ela coloca uma questão religiosa. Interessante, não é Jesus que fala logo de Deus, ela. Ela pergunta, onde é que temos que adorar? Aqui na montanha, como os nossos pais, ou em Jerusalém, como os judeus? Quem tem razão? Jesus fala, bom, os judeus têm razão. Está certo, lá em Jerusalém. Mas chega uma hora, e essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão no Pai em espírito e verdade. Olha, adorarão o Pai, não Deus, o Pai. Porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e verdade. O que significa? Qual é a verdade? A verdade é o que nós vimos ontem também no encontro com Nicodemos. A verdade é que Deus é Pai. Que nós somos desejados, criados, pensados, amados, chamados a viver como filhos de Deus. Essa é a verdade. E quando nós vivemos como filhos de Deus e amamos os irmãos, o Espírito é o amor entre o Pai e o Filho. Quando nós vivemos como filhos de Deus e amamos os irmãos, nós somos verdadeiros adoradores. E não importa que você esteja no cenóbio ou na praça de Castanhal. Não importa que você esteja na Itália ou no Brasil. Não importa que você esteja no monte, nas montanhas, ou que você esteja no templo em Jerusalém. Se você vive como filho de Deus e ama os irmãos, você é um verdadeiro adorador. E são esses os adoradores que Deus está procurando. Aqui a conversa logo nessa altura porque ela fala, eu sei que o Messias vai explicar tudo quando ele virá, sou eu.
fala Jesus, sou eu. Que é uma expressão que o próprio Deus usou quando falou a Moisés na sarça ardente, sou eu. Inclusive, eu estava reparando hoje pela manhã na capela, esse nome que tem aquela escrita, no mosaico, sou eu, é Jesus, é o Messias. Só que chegam os apóstolos que estranharam que Jesus estivesse falando com a mulher samaritana. Não é costume. E a mulher deixa o cântaro e volta logo para a cidade, e nós sabemos o que acontece depois. Mas não vamos agora comentar o que segue. Então, vamos agora refletir. Até agora eu só destaquei alguns detalhes do texto. O momento da leitura, o primeiro momento do método da Lectio Divina é justamente a leitura do texto. Destacar os detalhes, as palavras, o que chama a atenção. O segundo momento é o momento da meditação, em que nós vamos tentar aprofundar e entender melhor. Bom, o primeiro ponto, talvez o único ponto, não sei, sobre o qual nós vamos agora falar, é o ponto da sede e da água. A sede e a água, porque o texto é cheio de mal entendidos. Assim como sempre a vida. Na vida sempre há mal entendidos. Entre Deus e os homens, nós e Deus, entre homens e mulheres, quantos mal entendidos. A gente pensa de uma forma, ela pensa de uma outra forma, a gente não se entende. Então, a sede e a água. Toda a conversa desse encontro gira em torno da sede d'água. Do começo até o fim. Até Jesus perguntar sobre o marido e a mulher perguntar sobre a adoração. Mas toda a primeira parte da conversa gira em torno da sede e da água. Água do poço, por um lado, e água viva. Água que jorra, água que vira uma fonte. Então, água do poço é uma outra água misteriosa que Jesus fala. E a mulher continua sempre pensando na água do poço. Como é que tu tira essa água? Tu não tens balde, não tem vasilha, o poço é profundo, vai cavar um poço, como é que vai fazer? Ela continua pensando na água do poço. Quando Jesus continua falando de uma água diferente. Água viva, água para a vida eterna, água que jorra, uma fonte. Bom, água do poço é água que tira a sede. Aquela sede que todos nós sentimos todos os dias. Mas Jesus fala de uma outra água. Se existe uma outra água, é porque existe uma outra sede. Há dois tipos de água, há dois tipos de sede. A primeira água é a água do poço. Tudo bem, que tira a sede, ou seja, aquela necessidade que eu sinto todos os dias de tomar uma água, aquele instinto de beber que eu sinto, e de vez em quando eu tenho que tomar uma água. Inclusive, aqui temos uma água. Mas tem uma outra sede, que não é um instinto, não é uma necessidade. E que sede é essa? Eu chamo essa segunda sede, esse segundo tipo de sede, eu chamo de desejo. Desejo. Em nós há a necessidade, o instinto, mas em nós há desejos também. Quando eu estou com sede, tomo uma água, eu estou saciando a minha necessidade, satisfazendo a minha necessidade, o meu instinto. Mas em mim eu reconheço também que há um desejo, outra sede. Qual desejo? É o desejo que pode ser satisfeito só quando eu amo e quando eu me sinto amado. É por isso que eu posso até tomar uma água. Tudo bem, tiro a sede, mas continuo desejando alguma coisa. Sinto que está faltando alguma coisa ainda. Porque não é suficiente tomar uma água, não é suficiente dormir junto a uma pessoa, não é suficiente comer. Eu preciso me sentir amado. E amar
Esta é a sede mais profunda que eu sinto, que eu encontro dentro de mim, um desejo mais fundo. E é por isso que justamente nós estranhamos quando nós lemos o Evangelho, mas é por isso que de repente Jesus pede para a mulher trazer o marido. Por que ele pediu? Vai chamar teu marido. Por que isso? Para que isso? Porque Jesus está falando desta sede, desse desejo de ser amado e de amar. É como se Jesus perguntasse: e você, que está aqui, perto do poço, que todos os dias vem ao poço, ao meio-dia, sozinha, cansada, a buscar água, você ainda está sentindo o desejo de amar, de ser amada? Ainda tem essa sede? Porque olha, uma mulher que foi largada, abandonada 5 vezes, ela pode ter desistido dessa sede. Será que ela acredita no amor ainda? Será que ela acredita na possibilidade de se sentir amada? Será que ela acredita na possibilidade de encontrar alguém que a ame de verdade? Ah, meu Deus, tentei 5 vezes. Agora estou junta com um homem que manda eu sair de casa buscar água ao poço. Por que não foi o homem buscar água? Olha, buscar água é um trabalho pesado. O homem poderia ter ido, não, ela tem que ir. Está cansada, sozinha. Como é que se sente uma mulher dessas? Será que ela acredita ainda na possibilidade de se sentir amada e de amar? Ou não? O amor é só uma palavra, eu não acredito nessas coisas. Mas por que Jesus está falando tudo isso? Porque Jesus quer despertar no coração dessa mulher. Jesus quer despertar de novo essa sede. A vida dessa mulher foi como uma ida e vinda ao poço. Todos os dias, ir ao poço, voltar. Da casa para o poço, do poço para casa. Todos os dias, ida e vinda. Assim, do mesmo jeito, a vida desta mulher foi uma ida e vinda nos braços de muitos homens. De um homem para outro. Do outro para mais um. E afinal, se encontra cansada. Sozinha. E tem que ir buscar água ao poço ao meio-dia para não ser visada, para não cair nas fofocas, porque além de tudo, aquilo que ela já passou, com certeza alguém que vai apontar o dedo e condená-la. Uma mulher dessa, será que acredita ainda na possibilidade de ser feliz? O desejo de amar e ser amados é um desejo que o próprio Deus colocou em nós. O desejo não se apaga. Só que quando nós não conseguimos amar e ser amados, o que acontece? Acontece que nós vivemos mal esse desejo. Todos os pecados na área sexual, da pornografia para a masturbação, pecados contra a castidade, qualquer coisa que vocês quiserem, são um jeito errado de viver um desejo bom. Porque o desejo é bom, eu preciso me sentir bem, amado e amar. Mas quando eu não consigo, não encontro ninguém, estou sozinho, estou cansado, eu acabo vivendo o desejo como se fosse uma necessidade. Estou com sede, vamos tomar uma água, pronto, bebi, tirei a sede. Sim, daqui a 1 hora estou com sede de novo. Não estou satisfeito. Se eu viver o meu desejo simplesmente como uma necessidade, eu vou continuar. Eu vou me tornar viciado. Mas o vício do prazer nunca satisfaz. A gente procura sempre mais. E fica sempre mais insatisfeito. Sempre mais escravo. Porque não liberta. Porque não é isso que nós queremos. Nós queremos outra coisa. Nós queremos nos sentir amados e amar. E aí sim. Mas se eu vivo mal o meu desejo, eu acabo só
satisfazendo uma necessidade, mas depois ainda ficou me sentindo inquieto. Então, por que Jesus fala tudo isso sobre a água que jorra, água vida, água para a vida eterna? Por que pediu para ela trazer o marido? Porque Jesus quer despertar nela esse desejo. Você não está sentindo que, apesar de tudo, da sua história, dos seus fracassos, das suas humilhações, não está sentindo que ainda tem um desejo lá no fundo do seu coração? Bom, se você está sentindo, eu tenho algo bom para ti. Eu tenho o Evangelho. Porque existe alguém que lhe ama de verdade. Existe alguém que lhe ama de verdade. Quem é? É o Pai. O Pai lhe ama de verdade. E você pode se sentir amado. E pode amar. E voltar a acreditar no amor e voltar a amar alguém. Eu gosto também de destacar que Jesus foi o primeiro a pedir: dá-me de beber. Porque Jesus também, Deus também, quer ser amado e amar. É uma necessidade dele também, é um desejo, mais do que uma necessidade, é o desejo dele. Olha, o primeiro dos mandamentos: amarás. Ou seja, Deus está dizendo o quê? Me ame, por favor. Deus está com sede também. Sede de ser amado, com desejo de amar. E Jesus quer despertar tudo isso para que a mulher possa acolher o Evangelho, essa água viva, que jorra, porque quando você se sente amado por Deus, pronto, é algo que jorra dentro de você. Não precisa se entregar nos braços de um, nos braços de uma, de mais uma, de uma outra, 5 vezes, 5 maridos. Não precisa mais se entregar nos braços dos homens, das mulheres, muitas vezes. Por quê? Porque o amor de Deus jorra como uma fonte dentro de você, preenche o seu coração, e você começa a amar de uma outra forma. E você é livre, não é mais escravo. Eu penso que é por isso que esse encontro se tornou inesquecível. Não só foi inesquecível para a mulher samaritana, mas foi inesquecível para o evangelista, o próprio evangelista João, que quando ele soube dessa conversa, ele mesmo pensou: meu Deus, eu sou do mesmo jeito, eu reconheço dentro de mim esta sede, eu reconheço que muitas vezes já procurei me satisfazer de muitas formas e não consegui. E continuo sentindo um desejo que eu não sabia, mas agora, ouvindo essa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, agora estou sentindo eu também. Então, essa página do Evangelho, este encontro entre Jesus e a samaritana, foi uma revelação para o próprio evangelista também. Tanto é que ele decidiu escrever tudo isso no Evangelho, para que essa página possa ser uma revelação para todos nós. Então, eu não vou acrescentar mais nada. Só convidar vocês a contemplar essa página do Evangelho, a se perguntar: será que eu continuo sentindo esta sede? Olha, uma mulher, um homem, pode até ser casado há muito tempo, até ser fiel, mas não sentir mais essa sede, porque a gente se acostuma. Mas será que eu continuo sentindo esta sede de amar, de ser amado? Ou eu acabo só procurando prazeres, me entregando nos braços de muitos maridos, pensando que possam me satisfazer, mas na verdade me deixam cansado e sozinho. Então vamos concluir juntos. Aproveitem esse tempo. O padre Silvano Fausti, quando ele comentava este encontro, ele dividia o encontro em 4 etapas. Mas eu quis só dedicar uma reflexão, mas é muito, muito intenso, muito denso. Nós precisamos mesmo refletir. Temos mais ou menos uma meia hora, porque depois tem um lanche, 10h30 a gente se reúne, mas se você precisar de mais tempo, é só continuar rezando.
Então, quem quiser lanchar, fique mesmo no refeitório para não atrapalhar o silêncio, para aquelas pessoas que quiserem ficar, continuar rezando, talvez no quarto, talvez na capela. Bom, vamos pedir que Nossa Senhora, que acolheu Jesus, a sua palavra, nos ajude a acolher essa palavra também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Boa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.